A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um livro de grande importância à humanidade. Um livro que nos traz inúmeras revelações sobre o início da criação do mundo, bem como os acontecimentos que ocorrerão no final dos tempos. Acontecimentos tais como a ida de um povo escolhido do Senhor, que subirá vivo aos céus a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. O surgimento do Anticristo e seu reinado sobre a terra, bem como a derrota de Satanás e o grande julgamento final que se fará sobre os anjos rebeldes e toda a humanidade. As Sagradas Escrituras fazem questão de mencionar os terríveis acontecimentos que estão descritos no livro do Apocalipse, eventos que estão programados para acontecer por conta dos pecados do homem. E um desses eventos que nos chamam a atenção é as 7 taças da ira de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas que os anjos do Senhor irá lançar sobre o mundo no final dos tempos. Quais seriam estes terríveis acontecimentos que descrevem a ira de Deus sobre a humanidade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o que está escrito no livro do Apocalipse, onde menciona-se as 7 taças da ira de Deus. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Desde o início da criação, o homem sempre foi tentado por Satanás, nosso adversário. E no final dos tempos, a intensificação do poder maléfico de nosso inimigo tende a aumentar a cada dia mais no coração da humanidade. Uma vez que é citado nas Sagradas Escrituras, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No entanto, sabemos que Deus nunca permitirá que o mal venha prosperar, pois sabemos que a luz sempre irá fazer frente às trevas, e no final dos tempos, o bem prevalecerá contra o mal. Existe uma lei no universo criada por Deus, chamada de a Lei do Retorno. Esta é sem dúvidas aquela que caracteriza o que chamamos de a ira de Deus, por conter uma simples dinâmica que é relatado nas Sagradas Escrituras, onde diz que tudo o que o homem plantar, certamente colherá, e no final dos tempos o homem colherá o fruto de suas obras. No livro do Apocalipse, é relatado inúmeros eventos e juízos de Deus sobre a humanidade no final dos tempos. Agora, para compreendermos tudo isto, temos que ter em mente que quando a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo como o Messias há mais de 2000 anos, Deus então deixou de tratar com a nação israelita e assim veio tratar com o resto da humanidade, abrindo a oportunidade de salvação a todas as nações, povos e línguas, o que é chamado de o povo gentil. Então, Deus decretou sobre o mundo 7 igrejas, que seriam 7 períodos sobre os gentios, ou seja, as 7 eras das igrejas. Agora, o mais intrigante de tudo isto é que no decorrer das 7 eras das igrejas estabelecidas por Deus, muitos eventos vêm ocorrendo e a humanidade nem se dá conta do que está acontecendo. E um desses eventos é a abertura dos 7 selos de Deus, que muitos acreditam ser algo que está para acontecer no futuro, mas que na verdade já se encontra em pleno cumprimento em nossos dias. E está se desenrolando com a humanidade de uma forma sutil há mais de 2000 anos.
Sabemos que Deus sempre surpreende a humanidade, e os 7 selos de Deus foram abertos durante o período da Igreja Gentia. Durante a abertura dos selos, 4 cavaleiros estariam atuando sobre o mundo, de uma forma que no final dos tempos seu poder seria bem evidenciado. Os 4 cavaleiros trazem maldição à humanidade, no decorrer das 7 eras das igrejas. Após a abertura dos 7 selos, ao tocar das 7 trombetas do Apocalipse, que fazem referência à nação de Israel. Estas são tocadas durante a abertura do 6º selo, pois conforme mencionado nas Escrituras, que no 7º selo houve-se silêncio no céu. Um evento que com certeza passou por alto do mundo inteiro. Aquele dia e hora em que viria a manifestação do Filho do Homem na terra, e sua complementação será a ida de um povo seleto de Deus a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nesse período, Deus irá deixar de tratar com todas as nações do mundo gentio, e assim começará a tratar com a nação de Israel, por intermédio das 2 testemunhas que surgirão, conforme é mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 11. É dito que as 2 testemunhas trarão grandes pragas à humanidade, no tempo da atuação do Anticristo, aquele que virá sobre o mundo enganando as nações, fazendo prodígios de mentiras, segundo a eficácia de Satanás. Porém, sabemos que somente os 144.000 judeus seletos de Cristo receberão a palavra destes profetas. Estes pagarão alto preço por isto, e juntamente com Moisés e Elias darão suas vidas em testemunho à palavra de Deus. Os corpos dos profetas ficarão expostos em praça pública, a mando do Anticristo. Porém, sabemos que as 2 testemunhas ressuscitarão, após 3 dias de suas mortes. E todos seus inimigos verão estes profetas subirem aos céus. Um evento que será captado por toda a tecnologia de nosso planeta e que, consequentemente, causará pânico entre aqueles que virem este fenômeno acontecendo. Porém, o que acontecerá ao mundo após a subida destes profetas aos céus? As Sagradas Escrituras dizem que enquanto as pessoas veem Moisés e Elias subirem aos céus, naquele exato momento, um grande terremoto se fará sobre aquele local, onde é citado nas Escrituras que a 10ª parte da cidade será destruída, levando consigo 7.000 pessoas à morte. Muitos naquele dia reconhecerão a grandeza do poder de Deus. Porém, isto não é suficiente para que a humanidade se arrependa, tal qual ela está impregnada no pecado. Após determinado período, Deus então resolve castigar a humanidade, visto que estes só estão recebendo seus devidos castigos por conta de suas más obras. Nas Sagradas Escrituras é dito que acontecimentos terríveis irão acontecer com aqueles que estão do lado do Anticristo, do lado de Satanás. 7 taças da ira de Deus serão lançadas sobre o mundo, o que seria as 7 últimas pragas sobre a humanidade. As 7 pragas contidas nas 7 taças da ira de Deus são mencionadas no livro do Apocalipse, capítulo 15 e 16. É citado que 7 anjos de Deus portam em suas mãos cada um suas taças, que no final dos tempos serão derramadas sobre a humanidade, por conta da rebeldia e da dureza do coração do homem. A primeira taça da ira de Deus lançada sobre a terra é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 1 e 2, e diz o seguinte: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Esta praga sobre a humanidade descreve especificamente o que acontece quando o homem fica sem Deus. Notem que os feridos sobre esta praga
só serão aqueles que estão do lado de Satanás, bem como de seu sistema profano. A segunda taça da ira de Deus diz o seguinte: o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Esta praga, semelhante à praga que o profeta Moisés lançou no Egito, afetará o mundo inteiro, pois os mares tornarão-se em sangue e, consequentemente, afetando o ecossistema do planeta. Logo, a terceira praga da ira de Deus é lançada sobre o mundo, e como é mencionado nas Escrituras, diz: o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Além dos mares tornarem-se sangue, na terceira praga lançada, também os rios e as fontes de águas de todo o planeta tornarão-se em sangue. Um castigo que será terrível a toda a humanidade. E isto acontecerá justamente porque as almas que estão debaixo do altar, que são mencionadas na abertura do 5º selo, clamaram por vingança por conta de suas mortes. E então, o mundo sentirá os efeitos pelo mal causado pelos santos ao longo dos tempos. A quarta taça da ira de Deus lançada irá agravar ainda mais a situação do planeta. E como é mencionado nas Escrituras, diz o seguinte: e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse aos homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esta praga é na verdade o cumprimento em parte da profecia dita no livro de Malaquias capítulo 4, verso 1, onde diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Também faz referência ao livro de 2 Pedro capítulo 3, verso 7, onde diz o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É importante notar que nas Sagradas Escrituras dizem que os homens, mesmo vendo todos esses castigos lançados por Deus, não se arrependeram e ainda blasfemaram o nome de Deus. A quinta taça lançada da ira de Deus será sobre o nosso inimigo Satanás. É dito nas Escrituras da seguinte maneira: e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Quando analisamos esta praga, observamos que esta é lançada sobre o sistema do anticristo, e os governos mundiais que nele estão inseridos começarão a ruir, e com certeza o sistema demoníaco que impera sobre este mundo começará a cair. E com isto, o mundo entrará em um caos sem precedentes. As pessoas do governo profano irão blasfemar de Deus, e de modo algum se arrependerão. A sexta taça da ira de Deus sobre o mundo que será lançada descreve uma guerra nunca vista pela humanidade, porém uma guerra espiritual. Nas Sagradas Escrituras é dita da seguinte maneira: e o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão
da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quando analisamos esta praga na 6ª taça, notamos que se trata justamente de uma guerra espiritual e também faz alusão a uma grande guerra física que acontecerá por todo o planeta. Na guerra espiritual, é dito que os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs serão lançadas pela boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Estes espíritos demoníacos formam uma trindade de espíritos, uma trindade de rãs. E sabemos que as rãs é um animal que sempre olha para trás, nunca olhando para frente, e a influência espiritual destes espíritos sempre forçam a humanidade a olhar para trás. Agora, quando olhamos para trás, o que vemos? Notamos que no Concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., o espírito do erro tomou forma e, a partir daquele momento, no decorrer das eras das igrejas, contaminou todas as nações com uma teoria enganosa sobre a natureza do Criador. Antes, Jesus Cristo era tido como o único Deus, ou seja, o próprio Pai que desceu se fazendo carne entre nós. Porém, por interpretação pessoal de homens, acabaram colocando Jesus Cristo como sendo nosso irmão, não como o nosso Pai, que ele na realidade é. Com isto, a doutrina criada pelos espíritos do erro cegam a visão espiritual das pessoas, para que não compreendam que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o único Deus, o próprio Pai, se fazendo humano entre sua criação. Com isto, uma guerra será travada, levando o mundo ao grande Armagedon, que na verdade significa Monte Meguido, localizado em Israel. O que na verdade será a luta daqueles que têm a doutrina das rãs contra aqueles que têm a verdadeira consciência de quem realmente é o Messias, Jesus Cristo, nosso Deus. A 7ª taça da ira de Deus que se fará sobre a humanidade está descrita nas Sagradas Escrituras da seguinte forma: e o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Esta última praga mostra que grandes catástrofes se farão sobre a terra, onde continentes sumirão, bem como ilhas, ativação de vulcões, terremotos, mostrando que a natureza irá liberar o seu furor. Uma época que será lastimável a todos do planeta Terra. Quem poderá sobreviver ao caos que se instaurará sobre a humanidade? Pois sabemos que será terrível. Com certeza, este será o fim da grande tribulação, que se fará com a grande destruição que virá sobre o planeta Terra. Quando lemos todas estas profecias, por vezes, muitas destas acontecerão em momentos diferentes, ou no mesmo momento em que acontecem outros eventos. E sabemos que o mundo será destruído pelo próprio poder atômico, que estará nas mãos da humanidade.
pois muitos mistérios acontecerão sobre o planeta. Muitas ameaças e coisas assustadoras acontecerão, desde as mais simples até as mais inexplicáveis surgirão no final dos tempos. Será um tempo de grande aflição à humanidade, onde coisas terríveis fará com que o coração dos homens desfaleça. Após este período em que o mundo será destruído em sua superfície, o que na verdade não será a destruição total do planeta, mas sim uma grande transformação. Então virá um tempo bem diferente à humanidade. Deus então descerá com a Nova Jerusalém, com seu povo escolhido, a povoar o planeta novamente em uma época chamada de o Grande Milênio. As Sagradas Escrituras são categóricas em dizer que os justos pisarão a cinza dos ímpios, pois estes se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Pois isto se fará naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos. Logo surgirá um novo céu e uma nova terra, um tempo de grande paz à humanidade. Em resumo, o bem sempre vencerá o mal. A luz sempre vencerá as trevas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber a opinião de cada um sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!